Ô, gente, que história estranha essa do submarino, né? Que história louca essa da semana passada. Eu tô assim até agora que eu não acredito no que aconteceu. Pra você que esteve em Marte na semana passada e não sabe o que aconteceu, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui do canal, onde eu explico tudo sobre o desaparecimento do submarino da Ocean Gate. Mas, pra quem esteve vivendo no planeta Terra, sabe que na última semana um submarino minúsculo com 5 pessoas dentro desapareceu ao ir buscar uma expedição nos destroços do naufragado Titanic. Tudo leva a crer que esse submarino teria implodido, ou seja, que não aguentou a pressão do fundo do oceano e virou uma folha de papel. Mas será mesmo que esse submarino apenas implodiu, como sugere a guarda costeira? Ou será que tem mais coisa aí por trás dessa história, hein? Será que talvez um monstro marinho gigante tem a ver com essa história toda? A gente sabe que as dificuldades de exploração do oceano são imensas. Primeiro, por causa da sua enorme extensão e profundidade. E depois, por conta da pressão, da grande pressão das regiões mais profundas. Essas dificuldades fazem com que a maior parte do oceano seja ainda desconhecida. É quase que um outro mundo submerso nas águas. Sendo então esse lugar desconhecido, algumas pessoas estão convencidas que aquele imenso tubarão extinto, o Megalodon, na verdade ainda existe e está escondido nos pontos mais profundos do planeta. Seria por isso então que a NASA desistiu de estudar o fundo dos oceanos e decidiu começar a estudar o espaço? Nessas regiões mais profundas do oceano, a pressão pode ser tão grande a ponto de desestabilizar as proteínas dos animais. Já sobre o Megalodon, bom, a crença é que ele sobrevive escondido no oceano e pode estar relacionada com a identificação do tubarão boca grande que aconteceu em 1976. Ele foi visto pela primeira vez nadando nas águas do Havaí, o que na época foi uma descoberta surpreendente. Esse animal muito grande e ele sim habita as profundezas do oceano. Acontece que existe uma imensa diferença entre as duas espécies de tubarão, entre o tubarão boca grande e o megalodon. O megalodon é um animal carnívoro, um caçador, por isso seus hábitos alimentares são diferentes. Diferente dos predadores, o tubarão boca grande, encontrado em 1976, ele consegue viver em águas mais profundas, porque ele é uma das 3 espécies de tubarão que se alimentam de plâncton, assim como o tubarão-baleia. Ele tem o hábito de nadar com a boca aberta para filtrar a água e ingerir esses plânctons e essas mini-medusas. Durante o dia, esse tubarão boca grande fica em águas mais profundas e conduz migrações para baixo, seguindo cardumes daqueles camarãozinho pequenininho chamado krill. Sabe, lembra do Procurando Nemo? Nadem para longe! Nadem para longe! Só que à noite, esse tubarão tende a nadar na superfície. E principalmente, gente, ele é um animal muito raro de ser encontrado. Até o presente momento já foram feitos 50 registros oficiais dessa espécie. E hoje em dia existem cerca de 375 espécies diferentes de tubarão no mundo todo. O megalodonte ou megalodon, ele foi um desses tubarões ancestrais, um tubarão pré-histórico gigantesco. E ele não teria conseguido se adaptar às mudanças do ambiente e por esse motivo ele foi extinto. Os fósseis mais abundantes dessa espécie são dentes, e é por meio deles que os cientistas conseguem identificar essas características físicas, a localização desses animais e até os seus hábitos alimentares. Esse animal teria vivido por todos os oceanos do planeta e ele era um imenso predador da vida marinha. Os locais onde os fósseis desse tubarão pré-histórico foram encontrados indicam também que ele costumava nadar em águas menos profundas. A estimativa é que um tubarão dessa espécie poderia chegar a 20 metros de comprimento e as fêmeas eram 2 vezes maiores que os machos. Nós estamos falando de um tubarão de 40 metros
de comprimento. A boca desse animal media por volta de 3 metros de largura. A gente engole um humano inteiro de uma vez só e ainda sobra espaço para meio humano. Tipo um pai e uma criança. Os dentes desse tubarão eram enormes. Eles tinham o tamanho de uma banana nanica. O megalodon pesava entre 60 e 75 toneladas e se alimentava de baleias, de golfinhos, focas e provavelmente de outros tubarões. A estimativa é que esse animal comia cerca de 900 quilos por dia. E graças às características físicas e do hábito alimentar desses predadores de grande porte, os cientistas acreditam que é impossível que esses tubarões gigantescos sobrevivam nessas profundidades do oceano. Seria mais óbvio acreditar que eles vivessem perto da superfície. Mas, mesmo assim, mesmo com todas essas explicações da biologia, existem pessoas que acreditam que o megalodon ainda existe até o presente momento. E não só acreditam por acreditar, simplesmente sentem em seus corações. Não, nós temos imagens, tá? Existem alguns internautas que dizem que essa espécie teria sofrido adaptações, modificando seus hábitos e passado por um processo evolutivo durante milhares de anos. A ideia de que a espécie esteja escondida nas profundezas parece, obviamente, um assunto de filme de ficção científica. Mas, mesmo contrariando todas essas hipóteses e até a própria biologia, alguns internautas estão convencidos que o megalodonte tenha sido responsável pelo desaparecimento do submarino da Ocean Gate, causando uma imensa onda de conspirações na internet, onde vídeos bizarros, imagens bizarras são compartilhadas todos os dias. Mas e você que está aí me assistindo? Você acha que isso é possível? Você acha que um monstro marinho poderia estar envolvido no desaparecimento do submersível? Ou uma sequência bizarra de fatos e infortúnios que tenham levado à implosão do submersível da Ocean Gate? Não percam o nosso próximo vídeo aqui do canal, porque nós vamos explorar juntos um mistério do Titanic. Ainda pegando o gancho dessa história aqui, porque a hype tá muito alta e sim, eu sou essa pessoa que surfa na onda, assim como dizem alguns dos comentários aí dos meus vídeos. Sim, você tem razão, eu surfo mesmo. Inclusive na sexta-feira aqui no canal, né, no próximo vídeo, nós vamos ter aquele vídeo que eu prometi sobre os códigos de Grabovoi. Então não perca absolutamente nada aqui nesse canal nessa semana. A verdade verdadeira é que a gente sabe muito mais do espaço do que dos nossos oceanos. E o maior motivo para a gente não explorar tanto os nossos oceanos é a limitação tecnológica, além de ser muito caro e muito trabalhoso. Cerca de 90% do oceano ainda não foi mapeado e nós conhecemos apenas 1/3 da biodiversidade marinha. Walter Smith, geofísico do NOAA, apresentou um estudo que estimou as dimensões do esforço que seria necessário para a gente mapear todo o oceano além dos 500 metros de profundidade. E o resultado, gente, foi assim catastrófico, impressionante, gigantesco. Seriam necessários 40 embarcações, 5 anos de trabalho e cerca de 3 bilhões de dólares. E colocar isso em prática, obviamente, seria um trabalho bem árduo. É meio óbvio que para a economia mundial, 3 bilhões de dólares não é nada. Essa história toda de que é muito caro, é muito difícil, não temos tecnologia para isso, é estranha no meu ponto de vista. Como assim não tem tecnologia para explorar o fundo dos oceanos, mas tem tecnologia para ir para o espaço? Faz sentido isso para vocês? Principalmente dentro do âmbito da pesquisa científica. Se a gente for pensar um projeto desse tamanho, ele teria que ter apoio de várias instituições para ele acontecer, de vários governos para ele acontecer. Só que aparentemente existe alguma coisa no fundo dos oceanos que assusta essas instituições, esses governos, é aquela coisa. Eles sabem o que é, mas eles não vão falar pra gente não. Uma espaçonave, um foguete, não sai muito mais caro que isso? E mesmo assim nós estamos lá firme e forte lançando foguete um atrás do outro, né? Principalmente agora com a SpaceX do Elon Musk. É aí que fica a pergunta: será que é mesmo tão trabalhoso e tão árduo e tão caro assim explorar o oceano ou a gente simplesmente não quer?
Eu tenho uma opinião pessoal aqui. Eu acho que eles não exploram o oceano, eu digo governos, instituições, né, instituições de pesquisa, porque eles sabem o que tem ali dentro, porque é potencialmente perigoso. Mas isso é só uma opinião minha, pessoal, baseada na fonte Águas de Lindóia que reside dentro da minha cabeçona. Eu quero saber o que vocês pensam disso. Agora a pergunta mais importante aqui dentro desse vídeo. Será que um monstro gigantesco pré-histórico teria dado cabo no submarino, no submersível da Ocean Gate? Pode até ser que sim. Por quê? Porque se a gente não sabe o que tem ali nas profundezas do oceano, realmente não dá pra saber, gente. É uma incógnita, tá? Tudo pode acontecer. Em 2014, o Discovery Channel apresentou um programa especial sobre algumas imagens de satélite que foram feitas de um tubarão gigantesco maior que um ônibus na costa brasileira. Essa imagem que foi feita via satélite, ela mostra uma mancha imensa no mar, na costa do Brasil. Mas não foi a mancha que chamou a atenção não, tá? Mas sim isso aí, ó. Comparando o tamanho, seria uma criatura maior que um ônibus. E além disso, essa mesma criatura foi vista por um outro satélite uma semana antes, na costa de Cabo Verde. Ou seja, que doideira, né? Depois disso tudo que você ouviu aqui dentro desse vídeo, você tem coragem de entrar no mar de novo? Eu sempre tive um pouquinho de receio. Agora, ó, trancou ali que não passa nem Wi-Fi. O que você acha dessa história toda? Acha que o Megalodon ainda existe? Acha que ele tá por aí? Acha que ele seria o responsável pelo desaparecimento não apenas da cápsula, mas sim o desaparecimento de embarcações pelo mundo inteiro? Comenta aqui o que você acha. Aproveita e já compartilha esse vídeo com a tua galera e não perca, porque depois de amanhã nós continuaremos desvendando mistérios estranhos sobre o Titanic. Então fique ligado e na sexta também, tá? Tem os códigos de Grabovoi para vocês. Um super beijo e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!